Temos um dia extremamente importante amanhã, né? Não sei quantos de vocês sabem, mas amanhã é um dia bem especial. E se porventura você acha que eu estou falando do Halloween, você se enganou. Amanhã, dia 31/10, nós vamos comemorar 505 anos da Reforma Protestante. Isso sim, para mim, é uma data muito importante, porque aqui nós temos a história de homens e mulheres fiéis à causa de Cristo, que derramaram o seu sangue para que hoje você e eu estivéssemos aqui. Os apóstolos fizeram um trabalho que foi continuado pela ação do Espírito Santo na vida de outros cristãos. E nomes como John Huss, que vivia na Prússia, que um dia depois virou Alemanha, 100 anos antes da Reforma Protestante, ele foi colocado numa pira para ser queimado. E ele, antes de começarem o fogo, disse assim: hoje vocês podem queimar o ganso, porque Huss é ganso. Mas um dia virá um príncipe que vocês não poderão queimar. E 100 anos depois, então, Martinho Lutero, no dia 31/10/1517, prega suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. E lá iniciava toda a Reforma Protestante. Aí está uma imagem tirada na época, foi pintada depois, tá? Fica tranquilo. Mas uma imagem de Martinho Lutero na porta da igreja de Wittenberg, que você pode visitar. Na verdade, seria assim muito legal se nós um dia pudéssemos, ou se você que pode, você que tem dinheiro, você que consegue, faça a volta dos reformadores. É muito legal. Tem John Wycliffe na Inglaterra, tem o Melanchthon nos Países Baixos, que hoje é Holanda e Bélgica. Tem o próprio Lutero na Alemanha, Calvino, Zwinglio em Genebra, na Suíça. Todos os nomes desses caras aí foram pessoas que deram sua vida para que hoje você e eu estivéssemos aqui conversando sobre o Evangelho. Então, esses homens, eles foram movidos por Deus para dar os fundamentos daquilo que hoje é a Igreja Protestante. E com o passar do tempo, a Igreja Protestante ela foi sendo erguida sobre 5 pilares, que são chamados então de 5 solas ou 5 somentes. A palavra sola, do latim, somente. E a Igreja Protestante então, com o passar da história, à medida que ela foi criando corpo, ela foi então se colocando sobre esses 5 alicerces, que eu gosto muito de lembrar esses alicerces toda a prévia da Reforma Protestante. Porque o objetivo da Reforma era tentar trazer a igreja de volta para a centralidade da Bíblia. A igreja havia caído na mão de pessoas que são, por natureza, pecadoras. As lutas e intrigas por poder, elas são muito fortes dentro da igreja e dentro da liderança das igrejas, isso acontece muito. E eis que no lapso do tempo, no envelhecimento do cristianismo, ele acaba caindo na mão de pessoas que começaram a tirar a centralidade da Bíblia, a centralidade das Escrituras e os fundamentos pelo qual a igreja deveria ser fundada, e começam a tomar agora de assalto e começam a inventar coisas extras bíblicas para que as pessoas fizessem com o objetivo tão somente de escravizar e cegá-las. Era muito comum numa igreja que não era reformada durante a Europa, na Europa antes da Reforma, ali antes do século XVI, que você poderia ser parte de uma igreja cristã, mas você jamais saberia o que realmente Deus estava dizendo, Deus estava falando, e não era o motivo, é que eles não podiam comprar a Bíblia, eram muitos analfabetos. Eles deveriam ter líderes fortes o suficiente para fazer esse papel para eles. E os líderes esqueceram de fazer isso, e estavam criando um monte de outras coisas, e chamando aquilo de cristianismo. Então, esses 5 pilares que nós vamos conversar agora, olhando para a Bíblia,
Eles foram criados, eles foram eleitos para ser a essência da reforma. Qualquer igreja que não esteja basada nesses 5 pilares pode até se chamar de evangélica, mas não é uma igreja reformada. Porque esses 5 pilares são a base do que faz com que a igreja reformada possa existir. Então vamos olhar cada uma desses solas aí. Aqui eu tenho todos eles aqui, em latim, óbvio. Por quê? Porque é bonito o latim. Não acha o latim bonito? Eu acho uma língua muito bonita. Mais do que grego, mais do que hebraico. Quero um dia aprender a falar latim. Grego me enrolo bastante, no hebraico menos, mas latim eu ainda quero um dia poder falar. Sola gratia, e ele está falando aqui de somente a graça. Sola fide, somente a fé. Solus Christus, somente Cristo. Sola Scriptura, somente a Escritura. E soli Deo glória, glória somente a Deus. Esses são os 5 pilares no qual uma igreja protestante deve estar fundada. Para todo o nosso processo de revelação e salvação, não há nada que possa sair desses 5 pilares aqui: graça, fé, Cristo, Escritura e glória a Deus. Então vamos olhar agora cada um deles mais apuradamente, e vamos começar então com sola Scriptura, ou somente a Escritura. A Bíblia, a palavra de Deus, aquilo que nos move. Eu fiz 2 pequenos parágrafos ali, eu não sei quantos vocês conseguem ler, mas nós estamos lutando para ter um painelzão enorme ali, ó, tipo aeroporto, assim, você vai chegar às partidas, saídas e tudo mais, aí o pessoal ali de trás também vai poder ver. Mas eu fiz em 2 sentidos, eu coloquei a convicção do que cremos e a correção daquilo que não cremos. Então, no Sola Escritura eu coloquei assim: cremos que a Bíblia é a única inerrante revelação de Deus. Muito simples. E a palavra única ali é exatamente isso, não tem outra revelação, não existe nada além da Bíblia que possa nos conduzir. Então o que nós não cremos? Né? Nenhuma tradição, autoridade eclesiástica, credo, concílio ou indivíduo possui autoridade para substituir ou ao acrescentar algo revelado na Escritura. Ela tem autoridade como regra de fé e prática. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a nossa vida, no que tange a revelação de Deus, a respeito da nossa salvação e a respeito da nossa moralidade e da condução da nossa vida, está aqui, independente do que qualquer homem fale. Mesmo que esse homem esteja, talvez, vestindo uma veste de autoridade bíblica, tá? Se não está aqui, não faz parte da igreja protestante. Na Bíblia, pessoal, está revelado todo o plano de Deus para nós. Está aqui, não precisa acrescentar nada, não precisa ter outro livro, nós não precisamos acrescentar nada. Houve igrejas cristãs que acrescentaram material aqui, mas nesses 66 livros canônicos, nós temos tudo o que é necessário para o padrão de moral requerido por Deus. Você não precisa encontrar em qualquer outro lugar. Por isso que às vezes me assusta, o que Deus fala sobre namoro? Vamos olhar o que diz a Bíblia. O que Deus fala sobre sexo fora do casamento? Vamos olhar para a Bíblia. Aqui está tudo o que nós temos a respeito de padrão moral que Deus requer. Segunda coisa, a Bíblia é a regra prática cotidiana para o cristão. Tudo está revelado aqui. O que eu devo fazer, o que eu devo pensar, quais são os valores que eu devo manifestar na minha vida, está tudo aqui. Por isso é extremamente importante que conheçamos a Bíblia. Aqui também está revelado tudo que Deus fala sobre pecado. É na Bíblia. Por isso tome cuidado, que às vezes o pessoal inventa pecado que não está na Bíblia. Se não está na Bíblia, pode ser moralmente não aceito por Deus. Mas pecado não é, porque pecado é o que está revelado aqui. E também é na Bíblia que está revelado tudo que diz respeito à salvação. Não há nada a acrescentar a respeito disso. A Bíblia
é plenamente suficiente. Por isso eu entendo o porquê para algumas igrejas, para alguns grupos que se dizem cristãos e para alguns grupos que são seitas, eles até procuram outros livros para fazer parte, porque é uma tentação arrumar um jeitinho de reinterpretar o que está escrito aqui para que nós possamos escapar de algumas coisas aqui. Mas eu quero que você olhe comigo agora então, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Alguns de vocês aqui provavelmente decoraram esse versículo. Por quê? Porque naquele material que nós estamos estudando com os grupos Célula, era um dos versículos que você deveria ter decorado. Ah, não decorei, não consegui. Não tem problema. Não é pecado não decorar a Bíblia. Fica tranquilo. Mas é bem importante ter a palavra de Deus na ponta da língua quando nós precisamos. E Paulo, quando está falando para Timóteo, ele fala então, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Então, o que nós precisamos para ser plenamente preparado e habilitado para toda a obra que Deus requer de nós? Ler a Bíblia, olhar para a Bíblia, entender o que a Bíblia está dizendo, e é isso que nós precisamos fazer. Mas vá mais adiante e pega o livro de 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Eu reli esses livros de Pedro. A partir de terça-feira eu vou dar aula lá em Gramado sobre as epístolas petrinas. E Pedro também nos fala, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 até o 21, ele diz assim: assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Esse é o objetivo da Bíblia. Deus soprou, Deus inspirou, Deus falou no ouvido de homens que escreveram essas palavras e as perpetuaram agora como tudo aquilo que nós precisamos, como uma candeia que brilha em um lugar escuro, até que o dia clareie. Quando que vai clarear o nosso dia? Quando Jesus Cristo voltar. Enquanto Jesus Cristo não volta, estamos na noite mais escura da história humana, mas nós somos, por meio da palavra de Deus, que é inspirada pelo Espírito Santo, os luzeiros que ainda restam no mundo que está perdido lá fora. Nós somos aqueles que ainda brilham, dando direção a todos nós. E eu acho legal ele usar aqui a ideia de estrela, porque antigamente, quando tudo estava escuro, a forma pela qual as pessoas se deslocavam no deserto, a forma pela qual os navios navegavam pelos mares à noite, era única e exclusivamente observando as estrelas. E eles olhavam e sabiam o ângulo exato que eles deveriam estar, se eles estavam rumando para leste, oeste, norte, sul, nordeste, noroeste, sudeste. Eles sabiam tudo isso olhando as estrelas. É isso que você e eu temos que ser, mas quando nós estamos baseados na palavra de Deus, nas profecias que não tiveram origem no coração humano, mas homens impelidos por Deus as escreveram para nós. E a última que eu gostaria que nós olhássemos aqui, vai no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. João 5,39. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm vida eterna,
e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Jesus aqui estava conversando com um grupo de judeus, e não havia ninguém que conhecia mais a Bíblia nessa época do que os fariseus. E eles olhavam minuciosamente, eles sabiam decor cada uma das partezinhas da palavra. E olha que legal o que Jesus fala para ele: vocês estudam a Escritura, que bom. Sabe por quê? Porque a Escritura fala a meu respeito. Tudo que precisamos para evangelizar, tudo que precisamos para levar pessoas a Cristo, tudo que precisamos levar para que pessoas sejam transformadas, é a palavra de Deus e o poder do Espírito Santo capaz de abrir a nossa mente para esse entendimento. Eu já conversei com muitas pessoas que até leram a Bíblia, até sabiam algumas histórias bíblicas, mas elas não tinham capacidade de entender o que ali estava escrito. Era mais ou menos como aquele eunuco etíope que estava lendo as Escrituras, de repente chega Filipe do lado da carruagem e diz assim: e aí, está entendendo a leitura? E o eunuco olha: como é que eu vou entender se ninguém vai interpretar para mim? Aí Filipe: com licença, posso? Deixa eu sentar aqui. Você está lendo o quê? Isaías? Então, deixa eu te dizer uma coisa. Não há pedaço da Bíblia que você não possa pegar e Cristo não esteja revelado ali. Por isso, quando nós lemos a Bíblia, nós temos que estar com a mente em Cristo, porque todo pedaço da Escritura leva a nossa mente até a pessoa de Cristo, ao seu sacrifício, a salvação concedida por meio do seu sacrifício, a nossa interação com esse Cristo. Então, se você quer conhecer a Cristo, sola Escritura para nós. Então, os reformadores disseram que somente a Escritura é suficiente para a nossa salvação. Vamos para a próxima agora. Solo Christus. Solus Christus significa que só Cristo. Qual que é o problema aqui? Vamos ler. Cremos que nossa salvação é suficiente pela obra expiatória de Cristo, único sumo sacerdote que intercede diante do Pai para a justificação e reconciliação do pecador com Deus. É isso que cremos. O que não cremos? Negamos a necessidade de qualquer outro mediador, terreno ou celestial, para a nossa redenção. Ninguém mais vai interceder por você diante de Deus, somente Cristo. Somente Cristo. Ah, mas aquele que já morreu, mas aquele que é santo, mas aquela... Não há outro intercessor diante do Pai para mim e para você. E não adianta clamarmos, porque vai ser inútil nós acharmos e procurarmos qualquer outra pessoa. Solus Christus significa dizer que a obra de Cristo, se ela não for declarada, a fé exclusiva em Cristo não é invocada. E se a obra de Cristo não é declarada e a obra de Cristo não é invocada, não vivemos cristianismo. Podemos viver qualquer outra coisa. A base é que a obra de Cristo precisa estar constantemente sendo invocada, porque é aí que o Evangelho é pregado. Quando Cristo é o único que vai nos levar na direção do Pai. E eu também separei alguns versículos aqui, eu quero que você abra em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 10 até o 12. Aqui Pedro e João estão diante do Sinédrio, sendo inquiridos a respeito de Cristo, e eles falam assim: saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos.
Não há outro nome algum debaixo do céu. E nessa época aqui, os únicos que haviam morrido eram os profetas, Moisés e as pessoas do Antigo Testamento. Mas nenhum daqueles que são considerados santos e santas depois, pela igreja cristã, todos eles já estavam debaixo do céu nessa época aí. E os apóstolos estão dizendo que não há salvação em nenhum outro nome a não ser no nome de Cristo. Mais do que isso, se você pegar agora João 14, e é um versículo muito usado em funerais e tudo mais, né? O pessoal fala de João 14, mas eu gosto muito do versículo 6, onde Jesus responde assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E eu acho legal esses artigos, né? O caminho, a verdade e a vida, porque são artigos definidos singulares. Lembra quando você fazia análise sintática de português na escola? Você tinha que olhar cada uma das partes do texto e tinha lá artigo definido. Por que artigo definido? Porque ele está declarando exatamente que não há outro. Jesus não é uma verdade, um caminho. Jesus é a única verdade. Jesus é o único caminho. E Jesus é a única vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Não existe outra forma de chegar a Deus que não por Cristo. Então, por isso, nós temos que pregar esse evangelho. Por isso, assim como João e Pedro diante do Sinédrio, assim como Jesus está dizendo aqui para nós, assim como os reformadores falaram, somente Cristo pode nos dar a salvação. Não há outra forma, não há outro meio, e jogar contra qualquer outra possibilidade é apostar em uma derrota extremamente forte. Não tem outro jeito. Jesus é o único caminho. Sola Escritura, solus Christus, sola gratia. Aqui nós temos então agora a base na qual a nossa fé repousa. Somente graça. O que diz esse texto? Cremos que a iniciativa para a redenção humana acontece na ação de Deus. Esta oferta é movida exclusivamente por seu amor. Quando eu coloquei aqui, redenção humana acontece por ação de Deus, significa o seguinte: foi Deus o primeiro que deu o passo na direção da salvação. Não foi minhas boas obras, não foi a minha boa pessoa, não foi o fato de eu ser um filho muito bom, que chamou a atenção de Deus e diz, olha ali, vou salvar esse cara. A salvação brota exclusivamente da ação de Deus, do coração de Deus, dizendo, salvarei o homem, a humanidade. Eu vou dar esse primeiro passo nessa direção. O que não cremos? Negamos que haja qualquer método, técnica ou estratégia humana que possa contribuir ou mesmo fazer notar tal redenção. Com isso eu quero dizer que é impossível para você e para mim fazermos qualquer coisa que chame a atenção de Deus dizendo, agora sim, gostei, esse vou levar para o céu. Vou orar 50 horas seguidas. Tá, que bom, mas não ache que esse é o ato. Vou ficar 21 dias de jejum. Que legal, muito bom, mas não é bem por aí. Esses dias eu estava conversando com duas pessoas aqui na Aliança, e a gente estava falando sobre ser bom e tudo mais, e aí a pessoa disse, tem algumas pessoas que sequer acreditam em Deus, que fazem muitas obras boas, de ajudar o próximo, de ser boas pessoas, de serem honestos e tudo mais, mas não temem a Deus. Eu disse, pois é, sabe qual é o risco? Que se a salvação fosse por obra humana e não pela graça, nós teríamos talvez um satanista que seria um bom cidadão, quando morresse ia para o céu, ele ia dizer, não, eu não queria isso. Não é por boas obras que se vai ao céu.
É somente por graça, e esse plano brotou diretamente de Deus, do coração de Deus, baseado no seu amor, e não tem nenhum método, não tem nenhuma técnica, não tem nenhuma estratégia, não tem nada que você e eu possamos fazer para comprar essa salvação. Nós somos merecedores da ira, mas Deus, em sua misericórdia, nos resgata da morte. Eu gosto de me apresentar, às vezes eu vou em outros lugares, às vezes me convidam para dar uma aula, alunos novos e tudo mais. Simone aprova, como é que eu me apresento? Olá, meu nome é Edgar e eu sou um pecador. Às vezes eu vejo outros teólogos se apresentando, eu sou fulano de tal, tenho doutorado, mestrado lá na Conchinchina, no Timbuktu, já fiz, estudei com não sei quem e tudo mais, e eu fico esperando, digo, tá, depois desse currículo vai vir que ele é pecador, né? Não, ele esquece. Deus me livre de um dia esquecer o maior traço da minha existência. Eu sou um pecador, merecedor da ira de Deus, mas resgatado pela misericórdia, porque Deus é bom. Esse é o maior traço que você e eu temos. Nenhum de nós é mais especial. Nós estamos de tal modo afetados pelo pecado, que nós estamos inaptos a exercer qualquer tentativa de auxílio em nossa salvação. Para isso eu quero usar um exemplo. Nós temos aqui profissionais da área da saúde que já trabalharam em enfermagem e em salas de cirurgia e tudo mais, né? Quando há uma parada cardíaca num paciente, e está lá, você por acaso já viu a mão do próprio paciente levantando e fazendo em si mesmo massagem cardíaca? É impossível. Assim somos você e eu sob nossa salvação. Estamos mortos, e morto não se ressuscita sozinho, não se faz massagem cardíaca, pelo contrário, uma equipe médica toda agora está entrando em um estado de alerta máximo e está preocupada em fazer esse cidadão voltar à condição de vivo. E aí vem um monte de parafernália que você que já assistiu, se você nunca esteve presente em um local, mas você já assistiu algum seriado de medicina, você sabe como é que funciona. É impossível você e eu auxiliarmos um dedinho sequer no nosso processo de salvação. Ele é totalmente feito por graça. A fé, ela se expressa e ressalta a graça como base da nossa salvação. Já vamos falar um pouquinho sobre sola fide, mas antes eu quero que nós abramos mais uma vez a Bíblia e leiamos o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 4 a 10. Efésios, capítulo 2, do versículo 4 ao 10. Que diz assim, se eu achar aqui. Efésios, capítulo 2, 4. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Olha o que eu acabei de dizer aqui, vocês estavam mortos. Quem que fez a ressuscitação? Deus em Cristo. E aí agora em Cristo estamos lá sentados nas regiões celestiais. Mas não nos enganemos, vocês são salvos pela graça, não por obras, versículo 9, para que ninguém se glorie. Por quê? Porque já vai vir, além de sola fide, que já falou aqui, vai vir soli deo glória.
Quem que tem que receber a glória em todo o processo de nossa salvação? Deus. Porque se fosse por obras, eu poderia me gloriar. Bah, eu fui melhor. Cheguei aqui. No céu não vai ter pódio. A gente está lá esperando, achando que lá no céu vai ter um pódio, lá primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, Deus dando as medalhas, parabéns, ficou em primeiro, segundo, terceiro. A glória é toda dele. No céu não tem pódio, no céu só tem um lugar onde o chão é igual para todo mundo e todos nós pisaremos no mesmo patamar. Por quê? Porque a salvação é pela graça, não por glória, não por obra, para que ninguém se glorie no lugar de Deus. Sola Escritura, solo Cristo, sola gratia, agora sola fide, somente a fé. O que cremos aqui? Cremos que a única forma de o cristão se apropriar da justiça presente no Evangelho é por meio da fé. É a única forma que o cristão tem de se apropriar. Fé é a única forma. Nós negamos que haja qualquer mérito pessoal, institucional ou sacramento que auxilie o homem no processo de ser considerado inocente de sua transgressão. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não tem mérito meu, mas algumas pessoas dizem, não, mas se tu fizer parte de tal igreja, tu entra de lambuja. Então eu também digo aqui que não é mérito institucional, é pessoal. É pessoal. E também não é por meio de sacramento, como algumas pessoas acham, não, vamos lá, vamos fazer algum sacramento para essa pessoa, que esse sacramento vai ter um poder mágico, esse poder mágico Deus vai olhar e vai dizer, tá, eu até não queria salvar ele, mas já que ele fez esse sacramento, vou trazer ele para aqui cima, né? Então não há mérito pessoal, não há mérito institucional e não há nenhum sacramento. Portanto, se você está na igreja porque acha que Deus não vai analisar um por um e vai dizer assim, ó, aliança bíblica Pio X, subam todos aqui, e tu vai lá no meio, né? Por quê? Porque tu se tornou membro, porque tu faz parte. Se não aceitar Cristo, solos Cristos, não tem jeito, vai ser barrado. Diz, não, mas os meus irmãos ali estão entrando. Jesus vai dizer, eles eu conheço, você não. Como a própria Escritura diz, um dia, Jesus diz, um dia virão, o dia da salvação, alguns que dirão, mas fizemos até milagres em teu nome. E Jesus vai dizer, não conheço vocês, não são da minha turma. Então não tem nenhum mérito pessoal, nenhum mérito institucional e nenhum sacramento que nos auxilie para isso. Então crer na justificação iniciada na graça de Deus, por meio do sacrifício de Cristo, isso é crer, isso é o que torna possível a nossa chegada até a cruz. Nós temos que crer, nós temos que receber. Imagina você que eu estou pelo deserto, perdido, com fome e com sede. De repente eu encontro um banquete no meio do deserto. Você sabe que não podia fazer fogo, você sabe que não podia caçar ninguém porque os teus pés estão em nada de andar na areia quente. Você sabe que está sedento, as suas forças estão indo embora. Você talvez não conseguisse matar sequer um dos ratinhos do deserto que ficam ali colocados debaixo da areia. E aí você olha aquele banquete. O que você faz? Você agradece quem fez tudo aquilo. A fé é mais ou menos assim. Deus te convida para jantar no meio do deserto, mas foi Ele que fez toda a comida. Foi Ele que preparou tudo aquilo, foi Ele que montou aquela mesa, foi Ele que colocou aquela cadeira, é Ele que amarra o guardanapo no teu pescoço e diz, filho, se banqueteie. Nós não temos mérito nenhum nisso. Eu não posso dizer nada além de dizer que excelente comida me foi preparada. Que excelente banquete estou desfrutando agora. Crer significa aceitar aquilo que Deus fez. Qualquer mudança disso não é cristianismo. O ser humano deve aceitar a sua incapacidade de operar a justiça divina. Eu nunca vou trazer a justiça de Deus para o reino, a não ser que Deus esteja comigo. Estudamos o livro de Tiago há algumas semanas atrás. O que Tiago fala? A ira do homem não produz justiça de Deus. Então, mesmo quando eu estou bravo, mesmo quando eu estou irado, mesmo por alguma coisa assim, a justiça de Deus não acontece. Por isso,
eu tenho que aceitar pela fé a justiça que Deus preparou para mim e para você. Toda a exigência expressa na lei toda foi cumprida por Cristo e é imputada a nós por fé. Por fé. Eu aceito o que Cristo fez na cruz. Vamos dar uma olhadinha na Bíblia, Hebreus capítulo 11. Não tinha como não olhar para isso, né? Hebreus capítulo 11, versículo 1 e versículo 6. Nós não vamos ler do 1 até o 6. É o 1 e o 6. E começa o 1 dizendo assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ou seja, Edgar, como é que tu sabe que quando morrer vai para o céu? Está aqui. Eu tenho certeza que o sacrifício de Cristo é suficiente para eu ir para o céu, porque eu o recebo por fé. Mas o versículo 6 diz ainda assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé não tem como agradar a Deus. Eu posso fazer um monte de obra legal, posso ser uma boa pessoa, mas se não tiver fé, não estou agradando a Deus. E aí vamos para Romanos, que foi o versículo incendiador de todo o processo da reforma, quando Martinho Lutero estava estudando no seu doutorado de Novo Testamento, lendo o livro de Romanos, ele chega à citação que Paulo está fazendo do profeta Abacuque, mas ele fala, Paulo vai usar esse termo no versículo 17 de capítulo 1 de Romanos, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, ou seja, na cruz, ali está a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Se sem fé é impossível agradar a Deus, se fé é a forma que nós temos de ter a certeza daquilo que Deus fez, esses versículos aqui agora nos incentivam, esse versículo nos incentiva a viver agora a vida pelo princípio da fé, porque o justo viverá pela fé. Então é por isso que sola fide é importante para mim e para você. E o último agora então, o último sola, soli deo glória. Glória somente a Deus. O que eu quero dizer com isso? Cremos que a salvação é ato de Deus, realizada por Ele. Então toda a glória deve ser entregue a Ele. O que não cremos? Negamos que qualquer criatura possa participar, receber glória ou adoração no novo nascimento do homem, ou mesmo no processo de santificação. Esse negócio de juntarmos aí, fizemos um altar com todo tipo de coisa que nos ajuda a ser salvo, é idolatria. Porque só há um que precisa receber glória, e nós negamos como igreja protestante que qualquer um possa participar, receber glória ou ser adorado no novo nascimento. E é por isso que nós somos, então, conhecidos pela igreja que não tem santos. Não, pelo contrário, nós somos a igreja que acredita que todos que estão em Cristo são santos. Então, se tem santo aí, estou olhando para uma multidão, mas eu não glorifico nenhum desses santos que eu estou olhando. Por quê? Porque a glória de todo esse processo tem que ser dada exclusivamente para Deus. O objetivo da vida do cristão é glorificar a Deus. É para isso que você e eu existimos. Não há outro motivo de você e eu estarmos andando pela terra. Não é para ficarmos mais ricos, não é para ficarmos mais famosos, não é para ficarmos mais legais, não é para ficarmos conhecidos, não é para nós termos um monte de seguidores nos canais do YouTube, ou Instagram, ou Facebook, ou seja, onde você tem as suas redes sociais. Não, nosso objetivo não é arrecadar um monte de gente assim. Nós estamos aqui única e exclusivamente para dar glórias a Deus. O problema é que você e eu, quando não estamos alinhados a Deus, nos tornamos ladrões de glória e passamos a usar glória para nós.
E passamos a adorar homens e mulheres e pessoas e coisas, mas não há nenhuma possibilidade, porque o único que vai receber glória sobre isso é o próprio Deus. Por isso que eu já me destituo de toda a glória, sabendo que eu sou Edgar, o pecador. Toda a glória, todo mérito e tudo de bom vem de Deus. Então eu não me preocupo, eu realmente não me preocupo, e aqui está minha esposa como prova disso. Ela diz, o que as pessoas vão pensar, eu não sei. E tão pouco eu quero saber o que as pessoas vão pensar de mim, desde que eu esteja agradando a Deus. Isso não me dá a autorização para ser mal educado, porque pelo contrário, se eu sou um servo de Deus, eu preciso ser muito bem educado, eu preciso olhar para todo mundo, eu preciso prezar por todo mundo, eu preciso tentar cuidar de todo mundo, que é esse o objetivo que Deus tem para mim. Mas o que as pessoas vão pensar a respeito do que eu estou vestindo, do carro que eu estou dirigindo, das coisas que eu tenho ou não tenho, eu não estou nem aí. Porque o objetivo do cristão é glorificar a Deus. E aí eu vou dizer para você, Deus não reparte sua glória. Não reparte. Essa é uma boa notícia para nós. Mas quer saber uma notícia melhor ainda? Ele não reparte, mas nos chama para desfrutarmos da glória dele. Essa é a parte boa. Deus diz assim, eu não reparto minha glória com ninguém. Aí tu diz, tá bom, mas meus filhos podem aproveitar da minha glória. Venham, aproveitem. É mais ou menos assim, imagina que você mora em uma comunidade muito pobre, uma comunidade onde só tem pessoas carentes e tudo mais. De repente chega um vizinho rico, faz uma mansão enorme. Aí você vê lá, tem lá uma escavadeira, vai lá e faz uma piscina gigantesca. E a galera ali, vou usar o termo, da favela, só olhando, bota um gramado lindo, uma piscina grande, uma casa com comida, e eles todos olhando. A glória é do vizinho. Mas o vizinho, por incrível que pareça, não colocou muro nem cerca na casa dele. E volta e meia, o pessoal que está olhando, quando tudo ficou pronto, ele diz, galera, venham para a minha piscina. Venham para o meu gramado, façam um piquenique aí. Ah, mas não sei se a gente tem comida. Peguem na minha despensa. É assim que Deus faz. A glória é toda dele, mas ele nos chama para participarmos da sua glória. E por isso nós aproveitamos como se fosse nossa. Vamos olhar Isaías, profeta Isaías, capítulo 42. Versículo 8 nos dá uma dica sobre isso. Isaías 42, 8. Diz assim. Opa, estou no 40, eu olhei aqui e disse, opa, está começando errado esse versículo. Agora sim, estou certo. 42, 8. Eu sou o Senhor, esse é meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Aqui Isaías está falando para um povo de Israel acostumado, que entrou no meio de um povo pagão e começou a construir as imagens dos deuses das outras religiões. E Deus chama o profeta para dizer, tu vai lá e vai dizer o seguinte, eu sou Deus, esse é meu nome, mas a minha glória não vai ser para nenhuma imagem, nem o meu louvor para qualquer uma delas. Não se prostre a qualquer imagem, aqui ele está falando. Mas o que Deus está dizendo aqui? Que Ele é Deus e dele é toda a glória. Vá para João capítulo 17 agora, a oração de Jesus, lá no Getsemane. João capítulo 17. Nós vamos ler os primeiros 5 versículos dessa oração. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou, Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Olha a glória de Deus aqui, indo do Pai para o Filho e do Filho para o Pai. Isso é incrível aqui. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. Então, a nossa salvação está intimamente ligada à glória, está vendo isso? Pai, eu agora me glorifica para que eu te glorifique, porque nós salvamos todos esses. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste.
Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Então agora aqui é uma troca de glória entre o Pai e o Filho, depois vai ter entre o Espírito Santo, mas olha como há um lançar de glória para lá, um lançar de glória para cá, no qual nós agora nos tornamos apenas participantes de toda essa glória na salvação. Então amanhã, eu espero que você levante, eu espero que você pense em nomes, alguns daqueles que eu falei ali na frente, Zwinglio, Calvino, John Wycliffe, Jerônimo de Savonarola, John Huss, Melanchthon, Martinho Lutero, enfim, muitos reformadores, e são muitos mesmo. Há reformadores que nós sequer sabemos o nome, mas deram suas vidas, porque uma vez eu li o livro dizendo que o sangue dos mártires é a semente no qual brota a igreja. Por esses homens que morreram e entregaram suas vidas, para que um dia você e eu estivéssemos aqui conversando. Mas não esqueça, mesmo que você estude, compre um livro com a Patrícia a respeito dos reformadores ou da história da igreja, não dê glórias a esses homens. Porque lembre-se que eles todos morreram por sola Escritura, solus Christus, sola gratia, sola fide e soli Deo glória. E isso nos faz ser uma igreja protestante. Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos pela tua ação na história. E quando lembramos o nome dessas pessoas que tentaram trazer a tua igreja para mais perto de ti, nós lembramos e sim agradecemos pela vida deles, porque eles pensaram em ti antes de nós, e tudo o que fazemos agora é seguir os passos que esses homens seguiram. Esses passos que dizem que só a Escritura revela a tua salvação. Esses passos que dizem que somente a graça é o motivo da nossa salvação. Esses homens que disseram que só Cristo é o meio pelo qual somos salvos, que somente a fé é a forma que nós temos de nos apropriar da tua salvação, e que tudo isso tem que resultar em glória somente para ti. Então que amanhã possamos lembrar esses 505 anos da Reforma Protestante, para que nós possamos entender o porquê somos essa igreja, porquê estamos aqui e o que vamos fazer a partir daqui. É isso que entregamos em teu nome. Amém.